Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta. Vamos para mais uma aula de biologia. E hoje o assunto é o sistema digestório humano. Então, sistema digestório humano, ele é formado por diversos órgãos, como você pode ver na imagem, certo? Juntos, esses órgãos, eles vão medir aí aproximadamente uns 8 metros, 9 metros de comprimento, tá? Esses órgãos, eles são divididos em dois grupos, tá? Que a gente divide aí em tubo digestório, por onde o alimento passa, certo? Então, boca, faringe, esôfago, seguindo para o estômago, para o intestino, que é dividido em duas partes, depois o reto e depois o ânus. E também, olha, compondo aí o sistema digestório humano, nós vamos ter as glândulas que a gente conhece como glândulas anexas. E aí nós vamos ter as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, tá? Esses órgãos, né, classificados aí como glândulas anexas, eles produzem secreções que são colocadas dentro do tubo digestório e aí contribuem para a digestão dos alimentos, ok? As reações químicas, né, que o alimento vai sofrer passando por todo esse tubo digestório, são reações químicas de hidrólise, tá? Por quê? Porque a água vai estar presente para que essas reações ocorram, tá bom? Então aí, tubo digestório, as glândulas anexas, compondo todo o nosso sistema digestório. Vamos parte por parte agora, tá? A digestão, ela vai começar então na boca, certo? Ela é a primeira porção do tubo digestório. E nesse local ocorrem dois tipos de digestão. A gente costuma dividir aí em digestão mecânica e digestão química. Na digestão mecânica, ocorre apenas a quebra do alimento, uma quebra física mesmo, tá? Então é por ação dos dentes, certo? Os dentes trituram esse alimento, reduz esse alimento em partículas menores e tem, claro, a colaboração da língua para movimentar, né, esse bolo alimentar no interior da boca. Só que dentro da boca, a gente vai ter aí a ação da saliva, tá? Que ela vai servir aí não só para umedecer esse alimento, mas a saliva, ela contém aí, além da água, lembra que é necessário ter água para que as reações aconteçam, ela também tem uma enzima digestiva muito importante, que é conhecida como amilase salivar, ou a gente também chama de pitialina, tá? E ocorre, então, a formação do que a gente chama de bolo alimentar. Então, o alimento, ao ser colocado, né, para o interior da boca, ele se mistura a essa saliva e forma o que a gente chama de bolo alimentar, que aí você vai ter a diminuição desse alimento em partículas menores, certo? A saliva, ela é liberada pelas glândulas salivares. Então, aqui nós já vamos ter a atuação de uma das primeiras glândulas anexas, né? O alimento não passa dentro da glândula anexa. A glândula anexa é que secreta uma substância e coloca essa secreção dentro da cavidade, nesse caso, a cavidade bucal, certo? Quando esse suco digestivo é liberado, né, essa saliva, é um suco digestivo, ele é liberado na boca, nós chamamos esse processo de insalivação, tá? Além da saliva conter a amilase salivar, que é a que merece destaque mesmo, devido à sua importância na digestão do amido, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a saliva ela também tem uma substância chamada mucina, tá? Que é uma glicoproteína que faz a saliva ter esse aspecto meio pastoso, né? E também tem uma outra enzima chamada lisoenzima que tem atividade antibactericida, ok? Então, a saliva, importantíssima aí, certo? E o que ela faz então? Já que ela é uma enzima digestiva, né? Você vai lembrar que uma enzima digestiva, a enzima, ela pode tanto construir uma substância, né? Quanto
degradar. Nesse caso, é uma reação de degradação. Todo o processo de digestão, né, é de degradação. Então, ela pega uma molécula relativamente grande, que nesse caso é um carboidrato, é o amido, na presença de água, lembra uma reação de hidrólise, vai quebrar esse amido em partes menores. E aí vai transformar esse carboidrato enorme, que é o amido, em maltoses. Você vai lembrar que maltose é um carboidrato formado por 2 moléculas de glicose, tá? Porque qual o objetivo da digestão? O objetivo da digestão é quebrar o alimento na menor parte possível para que esse pequeno nutriente possa entrar nas células. A gente viu isso na outra aula, né? Então, cada etapa, né, que o alimento vai passando por todo o tubo digestório, ele vai sendo dividido. E cada parte do tubo digestório fica responsável por quebrar determinados nutrientes. Então, a boca, ela fica responsável por quebrar apenas o amido. Os outros nutrientes que estão no alimento passam agora para as demais partes apenas fisicamente menores, mas ainda são grandes para entrar na célula. Então, o processo da digestão ele continua, né, nos órgãos seguintes, ok? Então, aí tem um resuminho, né, na tabela, onde nós vamos ter o órgão boca. Na boca, nós temos um pH aí, né, mais neutro, né, que é o pH 7. O suco digestivo que atua nessa cavidade é a saliva, certo? A enzima que se destaca, porque ela vai fazer essa digestão agora, né, é a amilase salivar, que a gente também conhece como pitialina. O substrato que ela atua é o amido e transforma esse amido em maltose, ok? Maltose já é bem menor que o amido, mas ainda é grande para entrar nas células. Requer mais uma digestão que é lá para frente no tubo digestório. Passou então, né? Formou o bolo alimentar, está ocorrendo o processo de mastigação. Esse alimento agora, que agora a gente chama de bolo alimentar, ele precisa seguir caminho para a próxima estrutura, certo? Então a língua vai promover o processo aí que a gente chama de deglutição. Por quê? Porque vai empurrar, né, esse bolo alimentar para a próxima estrutura, que é qual? A faringe, ok? Então, a faringe, ela é um tubo, certo? Que se comunica tanto com o sistema, né, digestório e respiratório. E aí, a natureza, né, a estrutura humana encontrou uma solução extraordinária, tá? Porque a laringe, ela é uma estrutura específica do sistema respiratório, é por onde passa o ar. E o esôfago é específico do sistema digestório, por onde vai a comida, por onde vai o alimento. Agora, já que essa faringe ela é comum tanto ao respiratório quanto ao digestório, esse alimento poderia seguir direção errada, né? Mas não. A epiglote, você observa aí na foto, tá? Ela é uma lâmina de cartilagem que quando a língua empurra esse alimento para baixo, ela fecha a entrada da laringe. Então, ela impede que o alimento entre no caminho do sistema respiratório, evita que esse alimento siga para o pulmão, tá? Mas às vezes acontece. Claro que o alimento não, né, não vai tudo, mas aí você engasga quando você está se alimentando. E aí vão acontecer movimentos que vão trazer, que vão impedir, né, que esse alimento desça, vai acabar voltando e você se recupera. Mas às vezes dá um trabalhinho. Por quê? Porque esse epiglote às vezes não abaixa no momento exato, tá? Mas o organismo tem mecanismos de defesa, sim, e a tosse é um deles, que impede que esse alimento desça para o lugar errado, ok? Então, epiglote, lembra dela, tá bom? Essa lâmina de cartilagem que impede que o alimento desça para as vias respiratórias. Ela direciona, então, o alimento para o esôfago, o próximo tubo, ok? No esôfago, começa, então, tá, a acontecer o que a gente chama de movimentos peristálticos, ou a gente fala simplesmente peristaltismo. E o que é isso? É
um conjunto, tá, de movimentos ondulatórios, onde o esôfago ele é formado por músculo, tá? Músculo liso. Ele é um tubo, tá? Ele é simplesmente um tubo, ele tem aproximadamente 25 centímetros, ok? E o alimento ele precisa descer para chegar aonde? No estômago, certo? Então, o esôfago é apenas um tubo em que o alimento precisa descer. Só que não é um tubo muito largo, é um tubo fininho, tá? É um tubo fininho. O alimento ele não tem livre passagem, ele não vai sair escorregando e pronto, cheguei no estômago. Não. Ele precisa ser impulsionado para baixo, tá? Precisa ser empurrado para baixo. Então, quando chega no esôfago, essa musculatura lisa, tá? Que realiza aí movimentos involuntários, então, independente de você comandar ou não, esse movimento acontece, ele vai contraindo e relaxando em forma de ondas, empurrando esse alimento para baixo, tá? Então, esse conjunto, né, de movimentos que são resultados aí dessa contração muscular, nós chamamos de peristaltismo. E é isso que faz o alimento descer. Só que é muito rápido, né? O alimento ele desce em 3, 4 segundos, tá bom? É um movimento muito eficiente. Só que, lembra, você, para que esse movimento seja eficiente, você acaba deglutindo pequenas porções. Quando você acaba engolindo uma partícula muito grande, né? Acaba ingerindo um bolo alimentar muito grande, você acaba tendo dificuldades em descer. Por quê? Porque esse movimento vai acompanhar de acordo com o tamanho do que está sendo ingerido, ok? Passou do esôfago, então, desceu pelo esôfago, vai para o estômago. No estômago, continua, tá? Começou o movimento peristáltico no esôfago, esse movimento peristáltico só termina quando acaba todo o sistema digestório, tá? É um processo agora muito contínuo, não tem mais interrupção, certo? E aí, o estômago também realiza esse processo de peristaltismo. O estômago, ele é a porção mais larga do tubo digestório, né? Ele é uma dilatação, localiza-se aí abaixo do diafragma, tá? Lembra do diafragma, que é o músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, certo? Então, esse órgão agora, ele é responsável por armazenar o alimento, certo? O alimento fica aí por algumas horas, porém ali ocorre digestão enquanto está nesse período de armazenamento. Dentro do estômago ocorre um processo importantíssimo que a gente chama de quimificação. O que é isso? Bolo alimentar, lembra lá na boca, o alimento misturado com a saliva se transformou em bolo alimentar. Só que agora ele passa a se chamar quimo. Então, a partir do momento que o alimento entra no estômago, ele passa a se chamar quimo. Por quê? Porque ele se mistura com outro suco digestivo, que é o suco gástrico. Quem produz o suco gástrico é o próprio estômago, tá? Então, a parede do estômago, ela tem glândulas, certo? Que vão secretar esse suco gástrico. Esse suco gástrico, ele contém enzimas também, certo? E a enzima, que é referência aí quando a gente fala de estômago, é uma enzima chamada pepsina, ok? Só que tem um porém aqui, tá? Quando o estômago produz essa enzima digestiva, né, pelas próprias glândulas na parede do estômago, na verdade se chama pepsinogênio, tá? Pepsinogênio é uma enzima, só que inativa. Então, ela não vai ter ainda ação de quebrar o substrato para qual ela foi feita. Precisa do que, então? Esse pepsinogênio, ele precisa entrar em contato com HCl, tá? E aí sim, quando em contato com HCl, esse pepsinogênio, certo? Transforma-se em pepsina. Agora sim, a pepsina,
é a enzima digestiva que atua sobre o substrato proteína, quebrando em partículas menores, que são chamadas de peptídeos, certo? Então, é necessário o próprio estômago, certo? Ele vai produzir o pepsinogênio, só que esse pepsinogênio não tem ação, precisa estar nas condições, né, estruturais, enzimáticas adequadas. Então, precisa do contato com o HCl para transformar em pepsina e aí sim quebrar substâncias. Agora, da onde vem o HCl? Tá? O HCl, ele também vem do próprio estômago, tá? Então, ele também tem glândulas aí que vão produzir esse HCl e vão fornecer, então, esse pH adequado para que essas enzimas possam atuar sobre esse substrato. Então, a gente fala que o HCl, ele funciona como ativador da enzima pepsinogênio, certo? Então, o próprio estômago já resolveu o problema para ativar a enzima que ele mesmo produz, ok? Agora, essa produção, né, de substâncias aí faz com que esse suco digestivo seja ácido, certo? Por quê? Porque se não for ácido o suficiente, essa enzima ela não entra em ação. Então, lembra que na boca o pH era 7, certo? Então, esse HCl, ele também vai atuar, ele vai, né, na verdade, atuar aí para diminuir esse pH para que essa enzima comece a trabalhar, tá? Então, pH extremamente ácido. Só que aí surge um problema, né? O que acontece agora? Um pH ácido que a enzima que vai atuar se chama pepsina e ela digere proteína, tá? O estômago, ele é feito de proteína, certo? São músculos ali, é um órgão extremamente musculoso. Então vai digerir a própria parede do estômago. E agora, como que o organismo se defende? Porque ele produz um ácido para digerir proteínas. Só que ele poderia se autodigerir. Então, mais uma solução aí encontrada pelo estômago. Existem também na parede do estômago células mucosas, que são responsáveis pela produção de mucina, que é o muco, que é uma glicoproteína responsável pela viscosidade do suco gástrico e que vai fazer o que agora? Proteger as células da própria mucosa gástrica da ação corrosiva do HCl, certo? Então, só para resumir, tá bom? No estômago, nós vamos ter dois fenômenos, né, digestivos muito importantes. Continua o peristaltismo, tá? Lembra que começa lá no esôfago e vai continuar. Então, peristaltismo acontece aqui. E vai ocorrer um processo, então, chamado quimificação, certo? Que é a transformação do bolo alimentar em quimo. Por quê? Porque entrou em contato com o suco gástrico. Ocorreu o que, então? Digestão de proteínas. E a ação foi da enzima pepsina, certo? Vamos para o próximo órgão, né? Para a próxima estrutura. Então, só um detalhe antes. No desenho, você percebe que tanto para entrar no estômago, né, quanto para sair do estômago, nós temos válvulas, tá? Então, tem uma válvula chamada cárdia e uma válvula chamada piloro. Essas válvulas, elas controlam, tá, a entrada e saída de alimentos. Então, a gente também chama de esfíncter, tá? Que tem aí controle, né, de abertura e fechamento. Então, o alimento, o quimo, quando vai sair do estômago, ele vai saindo em pequenas porções. Essa válvula ela vai se abrindo, vai permitindo que saiam pequeninas porções de alimento. Calcula-se aí que sai aproximadamente uma colher de sopa por vez, tá? Então sai bem pouco, do mesmo jeito que chega bem pouco. Não chega tudo de uma vez, não sai, né, escorregando tudo de uma vez. Então, essa válvula, ela controla a entrada do alimento no estômago e controla a saída também, tá? Um detalhe também, quando algumas pessoas apresentam
um fechamento incorreto, né? Ou até mesmo a abertura constante dessa válvula, que é a cárdia, começa a ter uma sensação de corrosão do esôfago. Por quê? Porque esse suco gástrico, né, esse ácido, começa a subir. E é o que a gente chama de azia, né? Então, é um desconforto, né, causado aí por esse descontrole dessa válvula cárdia. Às vezes é por abrir e fechar muitas vezes, por exemplo, quando você fica muito tempo mastigando um chiclete, certo? Você acaba engolindo muita saliva, e apenas saliva, muitas vezes, aí você começa a sentir uma sensação de queimação, é porque tá descendo só uma gotinha de saliva e a cárdia se abre demais, permitindo que esse ácido acabe subindo, né? Toma um remédio, vai ao médico caso esse problema persista, né? É interessante pesquisar o problema, investigar, tá bom? Porque tem solução sempre para isso, tá? Indo agora, então, para o intestino. O intestino é dividido em duas porções principais, tá? O intestino delgado, depois o intestino grosso. Mas o intestino delgado, ele também é dividido em partes, tá? Então, o intestino delgado, ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Duodeno, a primeira e a menorzinha, tá? Tem aproximadamente aí 15, 20 centímetros. Ela tem um formato de um C, igual você vê aí na imagem, tá? É a primeira porção do intestino, ok? Peristaltismo continua, tá? Lembrando vocês desse processo, continua o peristaltismo aqui e é no duodeno, embora ele seja a menor partezinha aí do intestino, é onde ocorre a maior parte da digestão. Lembra na aula anterior que existem vários nutrientes, né? Então existe carboidrato, lipídio, proteínas, vitaminas, sais minerais, certo? Tudo isso daí precisa ser digerido. Carboidrato já começou a ser digerido lá na boca, né? Só que só o amido. E aí, quando ele foi digerido lá na boca, ele foi digerido apenas em maltose. Ainda tá grande. O estômago, ele começou a fazer a digestão da proteína e dividiu em peptídeos, que ainda estão grandes, certo? Então agora precisa, tá finalizando já o tubo digestório, tá acabando. Então agora a digestão ela precisa encerrar, o organismo precisa desses nutrientes, precisa passar essas partículas para a célula. Então, olha, a maior parte da digestão acontece aqui, tá? Dentro do duodeno agora vai ocorrer aí a secreção de 3 sucos digestivos. 3 sucos digestivos, tá? O suco pancreático, bile e o suco entérico, tá? O duodeno também vai acontecer um outro processo muito importante, que é o processo de quilificação. O que é isso? O quimo, que se formou lá no estômago, recebendo agora a ação desses 3 sucos digestivos, ele passa a se chamar agora quilo. Então, é o processo de quilificação, ok? Vou pôr agora, né, passo a passo, cada um desses sucos digestivos, tá? Então, suco pancreático, como o nome já indica, né? Ele é produzido pelo pâncreas, certo? Tem várias enzimas, olha o tamanho dessa lista aí. E também tem bicarbonato de sódio. Para que bicarbonato de sódio? Olha, para alcalinizar esse quimo que está chegando. Lembra que o estômago tem pH 2. E você vai lembrar também que as enzimas, né, para funcionarem, elas necessitam de um pH ideal. E as enzimas que são produzidas aí pelo pâncreas não trabalham muito bem em pH 2. Elas têm uma eficiência em pH 8. Então, é necessário que ocorra essa secreção de bicarbonato, né, para passar esse pH de 2 aí para esse pH 8, certo? Para que essas enzimas possam atuar agora. Essas enzimas, então, olha só, o amido, ele vai ser digerido em maltose. A proteína vai ser digerida em peptídeos menores.
Mas aí você pode se perguntar, né? Falar, professora, já foi feito isso, né? Na boca já foi quebrado o amido em maltose. Por que que o pâncreas tem que fazer isso agora, produzindo essa enzima, para o intestino delgado fazer isso de novo? Não é de novo. Acontece que muitas vezes a gente mastiga mal, a gente mastiga pouco e não dá tempo de fazer essa digestão na boca, né? No amido, no caso, né? Não dá tempo. Então, essa produção aí pelo pâncreas vem para solucionar essa questão de uma má mastigação. A proteína também no estômago, embora o alimento fique ali 3, 4 horas, às vezes você acaba ingerindo proteína demais. E aí não dá tempo de fazer toda aquela digestão. Então, é uma solução aí para finalizar, né, aquilo que não conseguiu ser digerido no estômago. Agora sim, ó, os lipídios e os ácidos nucleicos estão sendo digeridos pela primeira vez, certo? Então, nós vamos ter a ação aí da lipase pancreática e dos ácidos nucleicos vão ser digeridos pelas nucleases, ok? E vão ser quebrados aí, ok? Então, sempre na presença de água, você percebe aí H2O sendo representado, ok? Próximo suco digestivo é a bile. E a bile, ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Só que um detalhe agora, tá? Esse suco digestivo não tem enzima nenhuma. Nossa, e por que ele é tão importante então, né? Porque esse suco digestivo, ele tem agora o que a gente fala que são sais biliares. E eles têm duas funções aí, tá? Alcalinizar esse pH, então não vai ficar tudo só pelo bicarbonato. Esses sais biliares também colaboram demais, tá? Para essa mudança de pH. E a principal função aí, emulsificar gordura. O que é emulsificar gordura? É transformar uma molécula muito grande em moléculas menores, tá? Para que agora sim elas possam ser digeridas. Então, quando eu falei, vou voltar aqui no slide anterior, que o suco pancreático tem a lipase pancreática que vai atuar sobre os lipídios, esse lipídio primeiro tem que ter tido a ação da bile, reduzido aquela molécula grande de gordura em moléculas menores, para que aí sim a lipase possa atuar, ok? Próximo suco digestivo é o suco entérico. O suco entérico, ele já é produzido pelo próprio duodeno. Então, a parede digestiva do duodeno, ok? Vai produzir esse suco entérico, esse suco digestivo, que tem muitas outras enzimas, certo? Lembra que o outro suco digestivo quebrou amido e maltose? Só que a maltose ainda é grande para entrar na célula. Então, agora sim, olha, existe a enzima maltase, que quebra a maltose em glicose. Glicose, livre acesso para as células para fornecer energia, certo? Tem mais duas enzimas aí importantes, tá? Que vão digerir outros carboidratos, que é a enzima sacarase e a enzima lactase, ok? Algumas pessoas têm uma produção insuficiente, ou às vezes nem produz lactase, e aí se torna intolerante, né, à lactose. Nós temos as peptidases. Então, qual é a ação da peptidase? Atuar sobre os peptídeos que foram quebrados ou no estômago, certo? Pela pepsina, ou no próprio intestino por ação de enzimas lá do suco pancreático, tá? E agora sim quebra na menor partícula da proteína, que são os aminoácidos. E por fim, as enzimas nucleotidases, que vão digerir nucleotídeos nas unidades, né, das bases nitrogenadas, as pentoses e os fosfatos, que também vão poder agora entrar nas células, certo? Então, lembrando, essas enzimas, elas estão atuando no duodeno, ok? E lembra, elas são glândulas anexas, então elas liberam secreções dentro do duodeno. Então, na imagem aí, você percebe
o fígado, né, que vai produzir a bile. A bile vai ficar armazenada na vesícula biliar e sempre que for fazer a digestão de gorduras, a vesícula biliar libera a bile dentro do duodeno, certo? O suco pancreático, produzido lá no pâncreas, tem um canal, então, que vai levar essa secreção até o interior do duodeno, ok? Agora, lembra que o intestino delgado, ele é formado por 3 partes, né? Todos aqueles processos que eu falei agora acontecem no duodeno, mas tem mais 2 partes, então vamos para o jejúnio e para o ilho. Jejúnio e ilho, juntos, né, eles vão formar aí a maior parte do intestino delgado, vai ter aí alguns metros de comprimento, tá? E agora vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Todos esses nutrientes que foram digeridos ao longo do tubo digestório, agora vão poder passar para as células e fazer a função aí da nutrição, ok? Esse tubo digestório agora, ele é representado aí por muitas dobras, né, que a gente fala que são as vilosidades intestinais. Essas dobras, elas têm aí uma adaptação, né, que permite o aumento na superfície de absorção do intestino, tá bom? Então, tem mais áreas de absorção. Você percebe aí na imagem das vilosidades a presença dos vasos sanguíneos, artérias e veias, certo? E aí seguem para os capilares mais finos, que são os sanguíneos. Por quê? Porque agora essas células que estão nessas vilosidades, elas absorvem os nutrientes, passam para a corrente sanguínea e o sangue tem todo o trabalho de distribuir isso para o seu organismo inteiro, tá? Só que assim, a parede intestinal, ela apresenta dobras, que são as vilosidades, só que ao observar as vilosidades, né, na sua unidade microscópica aí, que é a célula também tem microvilosidades. Então, são mais áreas de absorção ainda, para ser bem eficiente mesmo essa absorção de nutrientes. Então, até aqui, houve digestão, certo? Principalmente no intestino delgado, na primeira porção, que é o duodeno. Digeriu, agora a célula precisa dessa nutrição. Essa nutrição, essa absorção vai ocorrer no jejúnio e no ilho, ok? Agora, o que não foi absorvido vai passar para a porção seguinte, que é o intestino delgado, e lá vai ocorrer o quê? A formação das fezes. E aí vai ser eliminado pelo ânus, ok? Agora, quando esse quilo, né? Lembra? Bolo alimentar, depois foi quimo, depois foi quilo. Quando ele chega no intestino grosso, ele tá pastoso, muito pastoso. Por quê? Porque tem muita água ali. Quantos sucos digestivos não foram adicionados para fazer o processo de digestão? Então, é uma coisa bem aguada, bem pastosa. Só que o nosso organismo não pode perder essa água. O organismo precisa fazer com que essa água volte para a corrente sanguínea e todo o equilíbrio osmótico da célula, né, se mantenha. Então, no intestino delgado, ocorre absorção de água, ok? A água volta para a corrente sanguínea para deixar o seu corpo em equilíbrio. E aí as fezes ficam mais duras, certo? Agora, quanto mais tempo essas fezes ficarem no intestino, as fezes vão ficar cada vez mais duras. E aí algumas pessoas têm problemas, né, intestinais com prisão de ventre, que nada mais é o quê? O tempo que essas fezes ficam ali, esse tempo é muito tempo. E aí vai absorvendo água até que tem dificuldade mesmo para sair, tá? No intestino grosso que se encontra a maior parte da nossa microbiota intestinal, tá? Que são quem? São bactérias, principalmente bactérias, tá? Que fazem o que? Elas se multiplicam maravilhosamente bem, porque o ambiente ali para elas é perfeito, tem nutrientes, tá quentinho, né? Do jeito que elas querem.
e elas se alimentam realmente dos resíduos da nossa digestão. Esse número aí de bactérias, né, é o que vai basicamente formar a massa fecal, tá? Não pense que as fezes que você elimina é somente o resto de alimento, tá? Porque se você for pôr na balança aí não dá, é sempre um pouco mais, né? Por quê? Porque parte das fezes é composto por bactérias, tá bom? Acredita-se aí que até 70%, dependendo do organismo das fezes, é composto por bactérias, tá? Isso vai variar de pessoa para pessoa, é claro, tá? Essas bactérias não são patogênicas, elas não causam doenças aos seres humanos, tá bom? Apenas quando você tem alguma alimentação, ou você está sob estresse, né, alguma coisa assim, que essas bactérias acabam se reproduzindo por demais e acaba causando problemas digestivos como diarreia. E aí o que acontece? O seu organismo não absorve essa água. As fezes passam muito rapidamente, né? E aí é o que a gente chama de diarreia, ok? Então, só para fechar esse conteúdo, certo? Fazer agora um apanhado geral, né? Para você memorizar um pouquinho melhor, compreender melhor todo esse processo agora numa visão geral, né? Do tubo digestório. Então, tudo começa lá na boca, certo? A ação da saliva é importante por conta, né, dessa enzima, que é a amilase salivar, que vai digerir amido em maltose. Esse bolo alimentar, lembra agora, é um bolo alimentar, vai passar para a faringe, lá vai ter a epiglote, que vai direcionar para o esôfago. Do esôfago, esse alimento desce até o estômago. Lá, movimentos peristálticos continuam, mas o que é mais importante? A ação do suco gástrico, que vai digerir proteínas, certo? Vai quebrar proteínas em peptídeos, polipeptídeos menores. Quem atua? A enzima pepsina, ok? Mas para que a enzima pepsina possa de fato atuar, precisa transformar pepsinogênio em pepsina, sob a ação do HCl. Dentro do estômago, então, o alimento permanece ali algumas horas, fazendo todo esse processo de digestão, depois é enviado para o intestino delgado. A primeira porção é o duodeno, certo? Aquele Czinho pequeno. Lá você vai ter a ação da bile, lembra que ela não tem enzimas, mas ela emulsifica gorduras, certo? E muda aí o pH, faz ir do 2 até o 8, ok? O suco entérico, produzido pelo próprio intestino delgado, com as suas enzimas, e a ação do suco pancreático, certo? Tudo isso no duodeno. Passou do duodeno, vai para onde? Jejum e ilho, tá? Essas alças intestinais, todas essas dobras aí no abdômen, que vão fazer o quê? Absorção de nutrientes. Então, os nutrientes agora vão ser absorvidos, vão passar para a corrente sanguínea, que está ali anexa, né, a essas vilosidades intestinais, que fazem o quê? Ampliam essa absorção intestinal e o que o organismo não quer aproveitar ou não precisa, né, não pode, vai passar para o intestino grosso. No intestino grosso ocorre absorção de água, certo? E formação das fezes. Terminou? Beleza, formou fezes? Elimina, armazena no reto, na verdade, fica armazenada ali um tempinho no reto, até que o ânus ele vai eliminar, tá bom? E mais um resuminho para vocês, olha. Os sucos digestivos, o local de produção deles, o local de ação, quais enzimas digestivas merecem destaques aí e qual o pH em que essas enzimas funcionam, qual o pH ideal para elas terem atividade aí muito satisfatória, ok? Eu acho que é isso e até mais.